Mais um vídeo no canal! E o vídeo de hoje é sobre preservação de micro-organismos, mais especificamente sobre o método de Castellani. O método de Castellani foi descrito na década de 30 pelo autor Castellani, mas ele foi introduzido no Brasil só em 1966 e ele é utilizado até hoje. Aliás, ele é o método de preservação mais utilizado nos laboratórios de microbiologia. Bom, eu acho que é o método mais utilizado nos laboratórios de micro, mas deveria ser. O método de Castellani é muito usado nos laboratórios, principalmente porque ele é de baixo custo. A gente não precisa de nenhum equipamento high-tech para poder executar essa técnica, nenhum equipamento que custa milhões de dólares. Ele é de baixo custo, além de tudo, ele é simples e muito fácil de executar. Para esse método, nós só precisamos de uma placa de Petri com fungo crescido, um frasco com água destilada, e a gente precisa também de um aparato para recortar os discos de agar com fungo. No caso aqui do nosso laboratório, nós utilizamos uma seringa e eu vou ensinar vocês a preparar essa seringa. Para o método de Castellani, nós podemos usar tanto frascos de antibiótico, que são esses frascos aqui, ou esses menores aqui. A gente pode estocar a nossa cultura em frascos de antibiótico, ou a gente pode também utilizar Eppendorfs e criotubos. Aqui no laboratório, nós optamos por trabalhar com Eppendorfs e criotubos. Então eu tenho aqui um criotubo, tem água e os discos, e eu também tenho o Eppendorf com a água e os discos. É muito fácil, porque daí a gente acaba armazenando nessas caixinhas, a gente estoca na geladeira, etiqueta e coloca na geladeira. Então, não ocupa espaço, é muito fácil de guardar e eles são pequenininhos, eu não preciso utilizar frascos. Mas aí vai de cada laboratório, cada rotina de laboratório, vocês podem utilizar o frasco que vocês quiserem. O método de Castellani tem inúmeras vantagens. Dentre elas, a gente pode destacar o fato dele poder ser utilizado para fungos, para actinomicetos e para bactérias. Um artigo mostrou a viabilidade de fungos filamentosos estocados pelo método de Castellani e constatou que 90% das cepas estavam viáveis mesmo após 20 anos. Além do mais, no método de Castellani, o micélio fica em estado de latência, e isso reduz demais a probabilidade de mutações. Quem estoca o fungo em islante, que são aqueles tubinhos de repique contínuo, que a gente chama de cultura contínua, vai perceber que com o passar do tempo, o fungo pode perder a sua característica. Por exemplo, ele produzia um composto e agora ele produz menos, ou ele não produz mais, ou ele passa a produzir algo que ele não produzia antes, ou ele muda até a sua característica morfológica. Ele tinha uma coloração e agora ele tem outra coloração. Com o método de Castellani, essas características morfofisiológicas são preservadas, porque com o micélio em estado de latência, essas mutações são reduzidas. E aí você sempre vai ter uma cepa muito parecida com aquela que você isolou no início do seu trabalho. Outra vantagem do método de Castellani é a redução da contaminação por ácaros micófagos. Esse é um problema muito grande em laboratório de microbiologia. E quando a gente trabalha com aqueles tubinhos de cultura contínua, fazendo repiques, a chance de contaminar por esses ácaros que estão no ambiente é maior, além do mais, a contaminação por outras espécies de fungos ou bactérias, porque cada vez que a gente faz um repique, a gente corre o risco de contaminação. Outra característica também importante do método de Castellani é o espaço físico. Você não precisa ter um espaço físico muito grande no seu laboratório. Você precisa ter uma sala e, se quiser, pode colocar um ar-condicionado, ou você pode acondicionar esses tubos na sua geladeira. Então você não precisa de um espaço muito grande para armazenar uma grande quantidade de linhagens. Entretanto, como todo método, o método de Castellani também tem as suas desvantagens. A primeira desvantagem é que quando a gente faz a transferência dos discos para o nosso tubo com água destilada, a gente precisa esperar alguns dias, observar, para ver se essa água não vai ficar turva e vai indicar contaminação por bactéria. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado, na hora da gente transferir esses discos com o nosso fungo para o nosso frasquinho com água destilada e estocar. Não pode ocorrer contaminação nesse momento. Uma outra desvantagem é que a gente não pode, em hipótese alguma, deixar a água secar. Então a gente precisa estar em constante vigia desses tubos. A gente precisa lacrar bem o frasco, bem a boca, para não evaporar a água, porque se acabar a água, a gente vai comprometer a viabilidade dos nossos fungos. Outra desvantagem é com relação à quantidade de água e à quantidade de discos de agar. A gente precisa fazer um teste para poder saber quanto de água a gente precisa colocar e quanto de disco essa quantidade de água suporta. No geral, a gente precisa colocar mais água, muito mais água do que discos de agar. Outra desvantagem também do método é que ele não é utilizado para todas as espécies. É claro que a gente tem uma grande maioria de espécies, principalmente de fungos, que aceitam muito bem a preservação utilizando o método de Castellani, mas não são todas. Então, se você trabalha com alguma espécie específica, ou se você quer um gênero específico, preservar esse gênero, dá uma procurada no artigo original se essa espécie ou esse gênero, ele aceita ser preservado utilizando o método de Castellani.
Um outro detalhe importante da técnica é utilizar culturas jovens de fungos, com no máximo 15 dias de crescimento em placa de Petri. Bom, mas tirando isso, que são desvantagens muito fáceis de corrigir, o método é ótimo e é muito utilizado por laboratórios que fazem screening e tem várias linhagens, 100, 200, 300 linhagens de fungos. Precisa preservar isso e aí a gente utiliza o método de Castellani porque ele é muito fácil da manutenção. Imagina a gente repicar 300 tubos, 300 islantes a cada 2 meses. Mas com o método de Castellani a gente vai fazer uma vez só, com calma, para não contaminar, e a gente consegue estocar aí por pelo menos uns 4 anos. Agora eu vou ensinar vocês a preparar a seringa e na sequência eu faço a coleta dos discos para preservar no método de Castellani. Bom, vamos começar. Eu vou utilizar essa seringa aqui, é uma seringa de 1 ml, ela é utilizada para insulina, a gente encontra em qualquer farmácia, e eu vou transformar essa seringa nessa seringa aqui, que é a seringa que a gente utiliza para recortar os discos de agar com o fungo crescido para preservar pelo método de Castellani. Então, primeiro eu vou desembalar a nossa seringa, vou retirar a agulha, depois eu guardo ou descarto num local apropriado. Vocês podem ver que a seringa, ela tem esse biquinho e é onde essa parte que injeta vem até o final. E eu não quero isso, eu quero usar essa ponta aqui para poder expulsar o meu agar, o meu disco de agar. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse biquinho aqui utilizando uma gilete. Eu vou cortar na primeira aqui marcação, a gente tem os cisquinhos. Se não ficar bom, a gente pode ir cortando de novo. Pronto, ó. Eu fiz assim para vocês verem. Vou tirar essa parte. Agora, quando eu aperto o êmbolo, tudo isso daqui vem para fora. E ela acaba saindo, desencaixando. Ela acaba desencaixando daqui, ó. Porque foi até o final o êmbolo. Eu vou voltar isso aqui para dentro. Eu quero que ele fique só com essa ponta. Então, tá vendo? Tudo isso daqui sobrou. Ele não pode ir mais para frente. Então, eu vou usar a fita crepe e vou colocar aqui nessa parte. Vou enrolar. Vou deixar a ponta aqui desse êmbolo grossa para ela não ir pro fundo. Agora, quando eu fecho, ele para aqui na fita crepe e eu tenho só um biquinho para poder expulsar os disquinhos de agar. Então, como eu vou usar? Eu vou usar a seringa aqui, eu vou tirar um pedacinho de agar e vou expulsar um pedaço de agar no meu criotubo ou no meu Eppendorf com água destilada. Tá pronto aqui a nossa seringuinha, super simples, muito legal de usar, muito útil para essa técnica. Bom, vamos começar a gravar agora como que eu faço essa coleta do agar com o fungo para o método de Castellani. Eu tenho aqui as minhas seringas autoclavadas, aqui, com todas autoclavadas em um potinho de vidro. Os meus Eppendorfs eu autoclavei assim. Aqui, dentro dessa caixinha, eles ficam abertos e já tem água aqui dentro. Então já está todo esterilizado, já está tudo pronto para receber os discos de agar com o fungo. Essa é a minha placa, que cresceu por uma semana, na BOD a 25 graus. Aí eu preciso falar para vocês, antes de preservar, mostrar esse exudato, coisa mais fofa que esse fungo produz. Ele produz um exudato amarelo nesse meio de cultura, que é o saborô. Bom, como que a gente começa? Chama, sempre, ó, chama ligada. Vou pegar uma seringa, passo aqui na chama, na boca da chama, né? Então, para eu esterilizar, ó, abro, passo e pego uma seringa. Passo de novo e fecho. Agora eu tenho aqui a minha seringa. Eu vou abrir a minha placa, vou baixar aqui para vocês. Vou abrir a placa, levanto a seringa. Eu quero só ela aqui, o redondinho. Vou vir aqui no fungo, abaixo, dou uma giradinha. E aqui dentro agora ficou o agar com o fungo. E ficou um buraquinho na minha placa. Eu vou pegar
pegar um Eppendorf, ó, vou passar ele aqui na chama e colocar aqui dentro e aperto. E fecho. Tá pronto aqui o meu primeiro tubo. Tá aqui pronto. Eu tô colocando um disquinho por Eppendorf, porque eu coloquei 1 ml de água, é bem pouco. Dá pra colocar de 1 a 2 discos. Aqui eu peguei 2 discos, flambo a boca do meu Eppendorf, coloco aqui dentro e aperto. Essa pontinha aqui da seringa, ela é muito boa para poder empurrar o água que ficou dentro da seringa. É a ponta do êmbolo. Ela é muito boa mesmo. Dá super certo. Flambo a boca do Eppendorf, coloco dentro do Eppendorf, aperto o êmbolo, flambo de novo e fecho.